Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: Bolsonaro está construindo um Estado policial? Essa é uma discussão muito pertinente que já percorre distintos círculos da sociedade brasileira. Afinal, qual seria o projeto político de Jair Bolsonaro? Para que a gente possa compreender o que o atual governo está fazendo, é necessário que nós entendamos o que vem ocorrendo com o país desde 2016. Em 2016, mais uma vez na nossa história, as elites brasileiras, os grandes capitalistas, os principais partidos conservadores, os meios monopolistas de comunicação, com o apoio dos estados imperialistas, mais uma vez as elites brasileiras decidiram interromper a ordem constitucional, violar o regime político estabelecido pela Constituição de 88 e dar um golpe de Estado. O golpe de Estado que derrubaria a presidente legítima Dilma Rousseff. Por que as elites deram o golpe contra Dilma? Porque as principais forças do mundo capitalista resolveram derrubar a presidenta eleita em 2014, reeleita em 2014. Fundamentalmente porque consideravam essencial e urgente mudar a agenda econômica do governo. De uma agenda baseada na distribuição de renda e riqueza e na expansão do mercado interno, para uma agenda cujo foco fosse a redução dos custos de produção no Brasil. Portanto, redução de salários, redução de direitos, redução de impostos e, para reduzir os impostos, redução dos serviços públicos, privatizações, medidas de desregulamentação comercial e financeira, redução dos gastos e investimentos públicos de forma geral, de modo a continuar pagando altas taxas de juros para os especuladores, garantindo a solvência do Estado para honrar os títulos da dívida interna e assim por diante. Houve um giro no consenso das elites brasileiras sobre o que fazer com a economia. Esse giro foi sendo construído a partir da crise mundial de 2008 e 2009 e foi se consolidando em 2014. Quando as classes dominantes brasileiras se deram conta que pela via eleitoral estava muito, mas muito difícil derrotar o Partido dos Trabalhadores, eles passaram a um outro caminho, o tradicional caminho golpista. Aproveitando-se da sua maioria parlamentar, criaram um pretexto, inventaram um pretexto, as chamadas pedaladas fiscais, para derrubar a presidenta Dilma Rousseff e colocar em seu lugar um governo que aplicasse integralmente essa agenda neoliberal. Eles tinham plena convicção de que jamais conseguiriam eleger um governo naquele momento político do país, não conseguiriam eleger um governo que defendesse os princípios, as ideias fundamentais de uma agenda neoliberal e que, para tanto, seria necessário voltar ao comando de Estado, não pelo caminho das urnas, mas pelo caminho de um golpe de Estado, estabelecendo, portanto, um governo que aplicasse aquela agenda ultraliberal. É verdade que a presidente Dilma Rousseff tentou conter aquela ofensiva conservadora com concessões que favoreceram a aplicação do programa neoliberal. Foi o momento em que ela nomeia Joaquim Levy para o Ministério da Economia e que adota determinadas reivindicações, determinadas ideias, força do programa neoliberal. Mas isso era pouco para as elites do país. Elas não queriam um governo progressista que fizesse concessões em relação ao programa neoliberal. As elites queriam um governo que aplicasse integralmente o programa neoliberal. E esse era o papel do governo Temer. Agora, para aplicar aquela agenda ultraliberal de retirada de direitos, rebaixamento dos salários, destruição da soberania nacional, entrega do nosso petróleo, para fazer tudo isso não dava para ser preservando as liberdades democráticas, respeitando o direito de organização sindical, respeitando
as liberdades democráticas de forma geral. Era necessário enfrentar as forças políticas e sociais que pudessem erguer um obstáculo contra essa agenda neoliberal. E isso foi o que aconteceu em vários planos, tanto no que diz respeito à atuação da justiça, quanto no que diz respeito à intervenção do próprio governo Michel Temer, o governo usurpador de Michel Temer. O que fez o governo Temer? Alguns elementos. Começou uma política deliberada de asfixia financeira dos sindicatos. No meio da reforma trabalhista, Michel Temer colocou ali um sapo. O sapo era a extinção do imposto sindical, deixando os sindicatos de uma hora para outra sem uma parte importante de seus recursos. Recursos são usados para fazer greve, para fazer passeata, para fazer mobilização, para pressionar o governo e os capitalistas em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Michel Temer, ao aprovar a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, jogou um exocet, uma bomba contra a organização sindical dos trabalhadores, retirando-lhes recursos fundamentais para o trabalho de mobilização. Não era como antigamente, quando os sindicatos eram fechados, eram colocados sob intervenção. Foi um mecanismo mais moderno de repressão, deixando os sindicatos sem recursos financeiros. Temer também foi desativando, na prática, os chamados conselhos de participação, criados pela Constituição de 88, implementados muito levemente por Fernando Henrique Cardoso e ampliado de forma expressiva durante os governos Lula e Dilma. Esses conselhos são os que permitem a cada um dos setores da sociedade discutir questões que são do seu interesse, propor e decidir soluções que dizem respeito ao orçamento público, sobre políticas que contemplem esses setores. Foram criadas centenas de conselhos desse tipo, desde a área de direitos humanos até áreas de serviços públicos, para que a população pudesse participar do funcionamento do Estado, para que o Estado se democratizasse um pouco em relação aos anseios da população e em relação aos anseios das classes trabalhadoras. O governo Dilma chegou mesmo a propor um projeto de lei que iria institucionalizar esses conselhos, dando a esses conselhos uma proteção legal que até aquele momento não tinham. A Câmara dos Deputados, então dirigida por Eduardo Cunha, rechaçou essa lei. E Temer foi esvaziando esses conselhos, não os convocava, não lhes dava verbas, não permitia seu funcionamento regular. Com isso, tratando de reduzir a participação das classes trabalhadoras, das organizações populares no funcionamento do Estado, fazendo com que o Estado virasse cada vez mais um monopólio das classes dominantes depois da derrubada da presidenta Dilma Rousseff. A justiça também foi um elemento fundamental para criar no país um clima repressivo. A Operação Lava Jato, cujo papel econômico é indesmentível, para além de criminalizar o PT, para além de criar as condições que levariam à derrubada da presidente Dilma Rousseff, depois a criminalização do ex-presidente Lula, a Operação Lava Jato também teve um papel muito importante em outras duas direções. Desorganizou setores fundamentais da economia brasileira, especialmente a construção civil e a cadeia de óleo e gás, setores nos quais as grandes corporações multinacionais tinham e têm enorme interesse. Esse processo da Lava Jato de desorganização desses dois setores fez com que as empresas brasileiras encolhessem, incluindo a Petrobras, e expandiu os espaços de negócios dentro e fora do Brasil para as grandes corporações sediadas nos estados capitalistas centrais. Essa foi uma dimensão importante da Operação Lava Jato, para além da perseguição ao PT e ao ex-presidente Lula. Mas há uma outra dimensão. A Operação Lava Jato, que foi criada como uma ferramenta de manipulação do sistema de justiça, com um objetivo político muito claro, desestabilizar o governo petista e impedir o retorno de Lula ao comando do Estado. A Operação Lava Jato foi
sequestrando o conjunto do Poder Judiciário, criando um clima punitivista, um clima repressivo, liberando as forças mais reacionárias do Poder Judiciário a aplicar, não apenas contra os partidos de esquerda, mas também contra os movimentos sociais, penas cada vez mais severas, penas cada vez mais repressivas, criando no Poder Judiciário também um ambiente de perseguição aos movimentos sociais, aos cidadãos e cidadãs que lutam ou que lutem contra os grandes capitalistas, que lutem contra as injustiças, que lutem contra a opressão. Foi criando-se um clima no Poder Judiciário que passa a estar controlado pelas forças mais reacionárias para que o Poder Judiciário também funcionasse no diapasão da repressão, da negação de direitos ao povo brasileiro. Com a eleição de Jair Bolsonaro, tudo piora. Ele claramente, Jair Bolsonaro, tem um projeto de transição de regime político, de um Estado, do Estado democrático liberal, do regime democrático liberal, determinado pela Constituição de 88, pela nova República, para um regime policial, um regime bonapartista, um regime de fortíssima concentração de poder que seja capaz de quebrar a resistência das classes trabalhadoras e seus partidos, que seja capaz de unificar na manha ou na marra as classes dominantes, que seja capaz de impulsionar um novo ciclo do desenvolvimento capitalista a partir da imposição de perdas gigantescas à classe trabalhadora e à soberania nacional. Bolsonaro pegou tudo aquilo que Temer já vinha fazendo e foi radicalizando. Alguns exemplos são bastante importantes. No dia 15 de maio de 2019, pouco menos de 5 meses depois que tomou posse como presidente da República, Bolsonaro emitiu um decreto que transferiu para a Secretaria de Governo, ocupada então pelo general Santos Cruz e hoje pelo general Ramos, que consegue ser ainda pior que Santos Cruz, transferindo para a Secretaria de Governo a nomeação de todos os cargos de confiança das instituições públicas, em particular das universidades. Por esse decreto, um reitor não pode mais nomear sua equipe de confiança, não pode mais nomear diretores de departamento, vice-reitores, sem ouvir a Casa Civil e sem ouvir a Secretaria de Governo controlada por um militar. É um decreto que fortalece o Poder Executivo e viola a autonomia das universidades. Esse é um exemplo de transformação que vai sendo realizada no Estado brasileiro, no rumo de um Estado policial. A taxa de repressão das polícias militares sobre os movimentos sociais cresceu enormemente. O comportamento da justiça também se radicalizou. Recentemente, há 2 semanas, foram presos em São Paulo, menos de 2 semanas até, foram presos em São Paulo integrantes do movimento do sem-teto do centro, do MSTC, militantes que participavam da ocupação 9 de julho e que foram presos, tiveram sua prisão temporária decretada, em seguida sua prisão preventiva, acusados de extorsão. Vejam só como é a manipulação. O que acontece é que essa ocupação cobra de todos os seus participantes uma taxa módica decidida em conjunto por todos os ocupantes, uma taxa para garantir a sustentação da ocupação, suas atividades políticas, suas atividades culturais. Qual foi a compreensão da justiça? Que essa taxa cobrada dos ocupantes era uma extorsão e foram presos os militantes do MSTC, do Movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, entre eles Preta Ferreira, apresentadora do boletim Lula Livre. São fatos que vão demonstrando um processo de mudança do regime político. Não é uma mudança como no passado, através de um golpe de Estado que enterra de uma hora para outra o antigo regime e coloca em seu lugar uma ditadura aberta. Não é disso que se trata, pelo menos não por hora. Se trata de uma mudança processual do regime político. Uma mudança no rumo de um Estado policial que mantém uma certa malha institucional de aparência, mas na prática vai se convertendo em um regime repressivo,
uma ditadura velada, uma ditadura disfarçada. Não há uma novidade isso na história do Brasil. O governo de Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1950, tinha essas características. Sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade, os sindicatos foram violentamente reprimidos, as liberdades democráticas eram seguidamente violadas, jornais eram empastelados, a justiça decidia fechar jornais que faziam oposição ao governo. Apesar de existir uma Constituição, a Constituição de 46, apesar de existir, ao menos aparentemente, um regramento constitucional, o próprio Dutra falsamente gostava de se dizer o presidente do livrinho, porque era um presidente que supostamente seguia a Constituição. Na prática, mantida aquela fachada institucional, o que havia era um Estado policial altamente repressivo contra as classes trabalhadoras para impor um programa também de muita substância liberal, parecido com o de hoje, um programa entreguista, um programa que entregava os ativos nacionais aos Estados Unidos, que achatava os salários da classe trabalhadora, que reduzia os impostos para os ricos, que impedia a universalização de serviços públicos e assim por diante. Regimes dessa natureza tentam se disfarçar sob um manto institucional, mas vão se convertendo pouco a pouco na prática em estados policiais. E é isso que Bolsonaro está tentando fazer com o país, e é nesse sentido que Bolsonaro avança desde o dia em que tomou posse. Bolsonaro não apenas violou a autonomia universitária, não apenas chamou para a Secretaria de Governo com a presença de um oficial general decisões sobre o segundo escalão das instituições públicas, incluindo as universidades, como também adotou outras medidas cujo claro interesse era impedir a luta popular e sindical. Bolsonaro promulgou uma medida provisória que não foi votada pelo Congresso e, portanto, foi extinta, que impedia os sindicatos de descontar na folha de pagamento dos trabalhadores a contribuição sindical devida. Os trabalhadores só poderiam pagar o sindicato através de boleto, não poderiam mais orientar que esses valores fossem descontados das folhas de pagamento dos seus salários quando as empresas os pagam, dificultando bastante que os sindicatos pudessem arrecadar a contribuição sindical e a própria mensalidade de seus filiados. São maneiras esquivas, maneiras torpes, escondidas, cínicas de exercer a repressão através da asfixia financeira. Bolsonaro age com muito ímpeto nessa direção. Restringir as liberdades democráticas, reprimir, impedir o funcionamento dos sindicatos, criminalizar os partidos políticos de esquerda, se associando fortemente à Operação Lava Jato, que é um dos pilares do seu governo. Esse é o processo que está em curso. Se Bolsonaro não for derrotado, se Bolsonaro e o Bloco Conservador não forem detidos pela mobilização popular, por uma forte coalizão dos partidos de esquerda e os movimentos populares, o curso que o país segue é o curso de um Estado policial. E é um curso que pode ser precipitado, a depender da vontade de Jair Bolsonaro, por golpes mais claros, pelo chamado golpe dentro do golpe, com novas rupturas da ordem constitucional que implementem, com apoio das Forças Armadas, com apoio de parte da mídia, com apoio de parte dos grandes capitalistas, que implemente no país um regime claramente repressivo. Esse é o curso, repito, do governo Jair Bolsonaro. Um elemento fundamental desse processo é o papel dos militares. As Forças Armadas, que veem a si próprias como o partido armado do capital, como a última reserva do Estado oligárquico burguês no Brasil, voltou a assumir a linha de frente do Estado. Há mais oficiais generais hoje no governo Bolsonaro do que havia nos governos da ditadura militar. Os militares se constituem na espinha dorsal da construção desse Estado policial. Às vezes até em conflitos com Bolsonaro, os militares mais cautelosos em querer manter as aparências institucionais, Bolsonaro mais disposto a atropelos dessas aparências, mas juntos na lógica de constituir um Estado que marginaliza a esquerda, que impeça seu retorno ao governo,
que reprima os movimentos sociais, que reprima o sindicalismo, que crie no país um ambiente de medo, um ambiente de subordinação, um ambiente de submissão à agenda neoliberal brutal que as classes dominantes querem impor no nosso país. Termino assim minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira delas: sugiro a vocês fortemente que façam uma assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Vocês, nesse canal, tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV do canal Opera Mundi. Essa plataforma, o YouTube, é muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, quando forem fazer a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Sininho marcado, vocês serão avisados todas as vezes que subirmos novos programas da TV Opera Mundi ou de algum de nossos parceiros. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos sustentar e desenvolver um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. É prático e simples, e para nós é fundamental. A imprensa independente e também o Opera Mundi sobrevivem e se desenvolvem basicamente através da assinatura solidária. Encerro agora o programa 20 Minutos Nacional dessa segunda-feira. Queria agradecer a todos a audiência. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.